Você já parou para se perguntar como nós aprendemos? Aliás, você já parou para se perguntar como você aprende e o que você costuma aprender? Eu aposto que você nunca fez esse tipo de questão porque no final das contas isso parece não importar muito, não é mesmo? Você sabe que quer aprender e é só pegar um livro sobre determinado assunto e ler com algum tipo de atenção, certo? Também sabe que o que você aprender são as coisas que você quer e considera necessárias para a sua vida, para o seu progresso intelectual e tudo mais o que vai vir daqui para frente. Eu tenho visto muita coisa desse tipo na internet e eu confesso, isso tem se tornado uma espécie de pedra no meu sapato. Eu assumi esse papel de educador mágico por aqui na internet e falo basicamente de campos do conhecimento do qual eu domino. Magia, hermetismo, neurociência e um pouquinho de filosofia salpicado aqui e ali. O que me impressiona é, na verdade, o tanto de gente que aparece aqui sabendo mais do que eu sobre essas coisas, mesmo que eles nunca tenham ouvido falar nada a respeito. Então, para a gente tentar lançar um pouco de luz sobre isso, vamos falar agora sobre o processo de aprendizado mágico e uma coisa muito legal que é o efeito Dunning-Kruger. Se você é incompetente, você não consegue saber que é incompetente. As habilidades necessárias para fornecer uma resposta correta são exatamente as habilidades que você precisa ter para ser capaz de reconhecer o que é uma resposta correta. No raciocínio lógico, na educação dos filhos, na administração, na resolução de problemas, as habilidades que você usa para obter a resposta correta são exatamente as mesmas habilidades que você usa para avaliar a resposta. Portanto, nós demos continuidade a investigações para apurar se a mesma conclusão poderia ser verdadeira em outras áreas. E, para nossa surpresa, era bem verdadeira. Esse pequeno trecho está escrito num artigo do The New York Times chamado The Anosognostics Dilemma: Something's Wrong but You Never Know What It Is, e resume bastante uma pesquisa feita pelos pesquisadores Justin Kruger e David Dunning a respeito de um viés cognitivo que nós temos. Um resumo bastante grosseiro desse parágrafo é que quanto menos nós sabemos sobre alguma coisa, menos nós temos a capacidade de saber que não sabemos. Saber disso é muito importante para a compreensão do quadro geral do que está ocorrendo aqui no Brasil nos dias de hoje e em todo o mundo. Porque, de repente, todo mundo vira especialista em um assunto. Sabe aquele cientista de Facebook? Pois é. O que acontece nesses casos é que a gente geralmente não sabe o suficiente, por exemplo, sobre a guerra da Síria. Como nós não sabemos, nós não conseguimos perceber que não sabemos e por isso a gente acaba falando qualquer coisa. Como nós estamos na era da internet das coisas, nos sentimos obrigados a opinar e como não sabemos que não sabemos porque não sabemos o suficiente para saber que não sabemos, nós acabamos falando mais do que nos convém. Eu vejo isso acontecendo muito em canais como o do Henri Bugalho, o da Gabi Priori, da Gabriela Priori e do Atila Yamarino. E vi isso recentemente no canal do professor Daniel Gontijo, que eu fiz uma participação por lá. Nós somos pessoas públicas e somos, de certa forma, especialistas naquilo que a gente fala. A Gabriela é advogada criminalista e é professora. E ela fala sobre leis e o cumprimento das leis em suas análises políticas lá no canal dela. O Atila é biólogo, doutor em microbiologia, pesquisador e fala exatamente sobre biologia no seu canal. Eu sou mago, sou pós-graduado em neuropsicologia e falo, adivinha sobre o quê? Magia e a relação disso com a mente. No começo da minha jornada aqui no YouTube, na internet, eu achava meio ofensivo quando alguém aparecia e falava alguma besteira sem sentido nenhum de alguma dessas coisas que eu domino já há algum tempo. Eu ficava olhando os comentários e ficava tentando entender o que estava acontecendo de errado, já que não importava a quantidade de fontes que eu colocava nos argumentos que eu estava dando ali na discussão, não importava a quantidade de informações e fatos que eu levantava para a conversa. Aliás, quando eu fazia isso, geralmente eu era chamado de o arrogante dono da verdade. Foi mais ou menos aí que eu entrei em contato com os estudos de Dunning-Kruger e vi que no final das contas não adianta muito você tentar ir além do que você mesmo aguenta. Quando a gente está em ambiente público, como a internet, por exemplo,
Tem um pessoal que está disposto e tem um pessoal que não está. E a gente precisa saber separar o joio do trigo para a gente não se desgastar a respeito disso. Por conta desse tipo de coisa, eu comecei a separar os assuntos também. Eu falo de graça aqui na internet os assuntos de forma bem superficial para que vocês me conheçam e saibam a minha linha de pensamento. Tipo, sou mago e sou ateu, por exemplo. Se você está preso em seu paradigma, o que é super normal, tudo bem, continua aí. Eu não quero perder meu tempo e nem minha energia para demonstrar alguma coisa para você, porque no final das contas, você está preso aí na sua própria mente. Agora, no meio dessa galera toda, tem alguns que pensam, poxa, pode ser que tenha alguma coisa legal aí. E para essa galera não ser atrapalhada pela outra galera, e eu não correr o risco de dar pérolas aos porcos também, esse pessoal mais aberto, eu tenho as iniciativas que são pagas. Quem está fazendo teoria da magia, por exemplo, compreende muito bem o que é ser um mago e ser ateu. E mais que isso, muita gente entende tanto que acaba entrando para esse lado também. E isso por quê? Porque esse pessoal está disposto a entender o que está rolando. Então eles estão dispostos a compreender uma concatenação de conteúdo que, em algum momento, vai responder essa pergunta, mas que antes disso precisa de uma construção. E o pessoal de fora? Esse pessoal não está nem disposto a olhar no dicionário ou uma enciclopédia ou procurar no Google para olhar na Wikipedia para compreender que ser ateu quer dizer de verdade. Por conta disso, geralmente o pessoal confunde o ateísmo com o ceticismo. Mas como a pessoa não está disposta a aprender, não vai adiantar tentar explicar, porque ela não tem a capacidade de saber que está errada da mesma forma que não tem capacidade de saber o que é o ateísmo. É a isso que Kant, o filósofo, no seu fabuloso ensaio sobre as doenças da cabeça, vai chamar de burrice e nos alertar séculos antes de Dunning-Kruger que a burrice é uma doença social que afeta o poder de interação do indivíduo. Enquanto a ignorância é um processo de construção, onde uma pessoa constrói conhecimento com a outra, compreendendo que ela não sabe o suficiente sobre aquilo, a burrice estagna o indivíduo, prendendo em uma cadeia egoísta de conversação. O burro, ele não é capaz de saber que não sabe, e não sabendo, não é capaz de aprender. A conversação não acontece nesse caso, e o aprendizado, obviamente, também não. Mas, no fim das contas, não é sobre mim esse vídeo, é sobre aprendizado. Antes da gente começar a falar sobre como aprender aqui, a gente precisa levar em conta uma coisa em particular, tá? A gente precisa saber que a gente precisa saber. Eu sei que isso é maluco, eu sei que isso é meio óbvio, e eu acho que talvez tenha ficado bem claro na primeira parte do vídeo, nessa parte que a gente acabou de passar, que isso é um problema. Mas eu vou te contar uma coisa bem triste. Em geral, a gente não quer muito saber que não sabemos das coisas. A gente costuma ficar conversando com essa voz que acontece dentro da nossa cabeça e ela nos leva a chegar a conclusões que nem sempre são precisas, mas acabam por nos convencer das coisas. Essa voz é conhecida por vários nomes desde muito tempo, que vão desde consciência até Deus, passando por intuição e mediunidade, e ela é um processo natural do cérebro, todo mundo ouve essa voz. Diversos estudiosos falam sobre essa conversa interna, pessoas que vão desde Platão até Piaget e Vygotsky, e pesquisadores ainda mais modernos como Amanda da Costa de Silveira, Mariane Lima de Souza, William B. Gomes, das universidades federais do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo, que fizeram um estudo bem interessante sobre as relações dessa tal conversa interna com a reflexividade e o self. Esse é um tipo de problema que essa conversa interna representa para a gente. Ela constrói conclusões, porque ela é parte da nossa capacidade de refletir sobre as coisas. Muitas vezes a gente acaba chegando a conclusões sobre coisas somente porque a gente conversa com essa voz. E isso pode ser meio constrangedor da gente confessar. Então, o que é aprendizagem? É um processo de mudança de comportamento. Essa mudança é causada por questões que nos ferem e criam experiências emocionais, neurológicas, racionais e ambientais. Neurologicamente falando, aprender então é o resultado da interação entre algumas estruturas mentais e o meio ambiente que causam mudanças no indivíduo. Mas essa é a minha definição. Para você não achar que eu tiro as coisas de trás da orelha, como geralmente costuma acontecer na internet,
Eu vou colocar a definição de Michael Gazzaniga e Todd Heatherton no livro Ciência Psicológica, Mente, Cérebro e Comportamento, no que chamamos de paradigma cognitivista. Abre aspas, a aprendizagem é uma mudança relativamente duradoura de comportamento resultante da experiência. Ela ocorre quando organismos se beneficiam da experiência para que seus futuros comportamentos sejam mais bem adaptados ao ambiente. Fecha aspas. Você viu quantas vezes a gente usa a palavra mudança nessas definições? Sim, essa é uma das coisas fundamentais para que nós aprendamos. Aceitar mudanças. Lembra daquela lei hermetista da vibração? Tudo está em movimento, tudo se move, a única constante universal é a mudança? Pois é, não dá para a gente tentar ficar pensando as mesmas coisas e aprendermos no caminho. E isso é importantíssimo para o processo mágico, porque a gente precisa assumir que nós nunca mais seremos o mesmo, como aconteceu no vídeo de vida e morte. Aqui reside um dos principais problemas quando a gente fala, hoje em dia, em aprendizado. Na imensa maioria das vezes, a gente não quer aprender. A gente quer somente certificar uma opinião. Incrivelmente, isso é o que acontece com a religião. Eu vou contar para você um exemplo aqui para você entender direitinho o que eu estou falando. Você já parou para se questionar o porquê de um evangélico acreditar tanto em Deus? Um evangélico, um cristão, um judeu, não importa, um religioso. Você já se perguntou por que é tão fácil um religioso acreditar em sua religião? Bom, claro que existem vários fatores, dado que a religião envolve toda a vida e pensamentos de uma pessoa normal. Mas para além disso, a religião funciona dando ao fiel exatamente o que ele quer pensar que está ganhando. Não há uma discussão intelectual honesta aqui. Aquela conversa interna é fortalecida pelo discurso do líder religioso e você acaba achando que tem exatamente o que precisa ter. É aquela coisa, quando você tem uma doença, por exemplo, e se cura, não foi o médico, foi graças a Deus. Mas quem te deu a doença? Mas no fim das contas, como aprender, como fazer o aprendizado mágico? Bom, qualquer outro aprendizado vai ser igual, na verdade. Não tem muita diferença. E o primeiro passo é você aceitar que você não sabe sobre aquilo. Ah, mas eu já estudo Goethe há mais de 10 anos. Bom, em primeiro lugar, se você leu sobre Goethe há 10 anos e pega esporadicamente em alguma coisa ou vê algum artigo na internet, ou um texto na internet sobre o assunto, você não estuda há 10 anos, tá? Você tem conhecimento da existência daquilo há 10 anos, o que é bem diferente. Estudar há 10 anos exige disciplina durante esse período. Eu posso dizer que eu pratiquei Umbanda por quase 20 anos, porque foi o tempo que eu me dediquei não somente aos trabalhos semanais que a gente tinha lá no terreiro, mas também ao estudo das músicas, treino dos toques, pesquisa sobre os orixás e tudo mais que fazia praticamente diariamente, até por conta do canal que eu tenho aqui. Hoje eu posso falar que eu estudo magia há 15 anos porque esse é o tempo que eu tive e que eu tô em ordem. Semanalmente, inclusive fazendo reunião, fazendo rito, fazendo mais rito, produzindo conteúdo aqui para vocês. Se eu li o Kybalion 10 anos atrás e hoje eu estou lendo o Corpus Hermético, não quer dizer que eu estudo o Hermetismo há 10 anos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ser honesto consigo mesmo e com quem conversa com você. Ah, Nina, mas eu realmente estudo Goethe há 10 anos. Não, não estuda não, tá? Goethe é um sistema super simples que conta com um manual de instrução para que você realize todos os feitos que você precisa realizar com a Goetia. É só você pegar o Lemegeton, o Clavícula Salomonis e fazer, não tem nenhum segredo. Você pode ter dificuldade para decorar cada relação, cada reza e tudo mais o que está ali no livro. O que é bem compreensível, mas não dá para passar 10 anos estudando isso. Ah, mas tem que fazer a Goetia do Dr. Hood, os livros anteriores e não sei o quê. Não, não tem não. Fechou? O Lemegeton, o Clavícula Salomonis, já é um livro que contém a si mesmo, o que quer dizer que ele já se basta no que se propõe. O que você está fazendo agora com isso é lendo textos antigos no qual o Lemegeton foi baseado, o que não é de todo ruim, mas não é essencial. Eu não preciso estudar como Hipócrates fazia um procedimento para conseguir fazer uma cirurgia. Aliás, é bem capaz que se eu tentar fazer o que Hipócrates fazia, a coisa dê muito errado, porque na época dele, ele não sabia o que a gente sabe hoje. Aliás, isso que eu acabei de falar é bastante importante.
Todo mundo no mundo mágico está acostumado a olhar para trás com admiração, e o que é ótimo, não estou desqualificando, porque no final das contas, no passado, grandes pessoas fizeram grandes coisas. Mas você também precisa olhar o presente para ver o que está rolando, simplesmente porque hoje a gente sabe muito mais do que antes, só pelo processo de evolução humana. Tem muita gente fazendo coisas ótimas hoje em dia, escrevendo muitas coisas legais e funcionais ainda por cima sobre isso e se questionando, se perguntando sobre coisas fundamentais. Acontece que, felizmente ou não, o ser humano vai evoluindo e com isso a gente evolui a sociedade também. Então os problemas que a gente tem que encarar hoje em dia são completamente outros e, portanto, a magia passou a ser completamente outra para responder a esses problemas. Magia é e sempre foi conhecimento, e o conhecimento a gente usa para isso mesmo, para nos tornar melhor, para que a gente tenha uma vida melhor. Só que não adianta você ter um ideal medieval de melhora numa sociedade onde a depressão e o burnout são problemas sociais reais. Antigamente, a gente queria casar porque isso era o socialmente certo. Hoje em dia, a gente já pode questionar a respeito disso, e o problema passou a ser como a gente vai encarar a nós mesmos. Antes não existia essa coisa de ficar sozinho. Todo mundo de uma família dormia no mesmo cômodo da casa. Hoje, a gente vive sozinho. E a gente está arrumando para que as coisas ficam cada vez mais assim. Então, o problema para uma espécie animal primordialmente social como a nossa começa a aparecer. A gente, por conta disso, começa a sofrer de ansiedade, de depressão, de solidão, de TDAH. E ainda a gente sofre com os mais velhos dizendo que tudo isso é frescura ou é falta de Deus. Não é à toa que a magia começou a se debruçar exatamente sobre isso, sobre processos intelectuais e mentais. Porque a magia é a compreensão das engrenagens do mundo e a busca para fazer com que a nossa vida se acerte a essas engrenagens. Então, o que começar a aprender se você quer aprender a magia? Aprenda como funcionam essas engrenagens. É isso mesmo. Aprenda como as engrenagens funcionam. Nosso mundo ele não é tão simples como você pode imaginar. E a gente, como indivíduo, também não é. Só que você, aprendendo como essa aplicação pelo menos de leve, já dá para você fazer um monte de coisa diferente. E eu vou dar um exemplo bem bobo para você. Você sabe como um rito funciona? O que permite que você faça rito em todos os lados da sua vida? E melhor que isso, permite que você faça rito do jeito que você quiser? Aprendendo como um rito funciona, faz com que você possa, sei lá, incorporar Jesus Cristo na sua casa. Mesmo que esse Jesus Cristo nunca tenha existido. Porque entendendo como um rito funciona, você também vai entender o que o hermetismo fala sobre o todo ser mental. Aliás, por falar em entender como funciona, lá no Teoria da Magia, a gente tem um módulo só sobre rito e ritualização, que vai te ensinar lá as 5 pontas do pentagrama de um rito mágico e mostrar para você exatamente isso, como um rito funciona. Aí você vai entender, por exemplo, por que dá para fazer goetia sem círculo mágico e sem toda essa parafernália que você está acostumado a ver. Dá uma olhada lá, eu acho que você vai gostar. E se você não gostar também, tem até 7 dias para você pedir reembolso do curso, fechou? O endereço está aqui embaixo. Mas retornando. A compreensão de como você funciona nesse mundo e como o mundo funciona para você é o primeiro passo para o aprendizado mágico. E esse aprendizado só acontece quando você olhar para dentro pelos olhos de quem está fora, assim como olhar para fora com os olhos de quem está dentro, na mais perfeita confluência da lei hermetista da correspondência, não é mesmo? Bom, sem mais delongas, vamos para o assunto em si. Como aprender magia? A primeira coisa que você tem que saber é que ler 1 milhão de livros no ano não quer dizer que você está aprendendo alguma coisa. Na verdade, o processo de aprendizado mesmo acontece muito mais quando você repensa a respeito do que você leu do que quando você efetivamente está lendo. Por isso, nos cursos que eu tenho aqui na internet, por exemplo, o processo de progresso ele é bem travado. Eu vou soltando tipo um pouco por semana, às vezes até um pouco por mês. Por quê? Porque você precisa parar a sua agulha intelectual. Para aprender, você vai precisar pensar sobre o que você viu e para que isso crie novas conexões neurais no seu cérebro. E isso é aprendizado. Então, ler muito, muitas vezes, quer dizer aprender pouco. Claro que eu não estou falando para você que a leitura não é importante. Só estou te avisando
que você precisa pensar sobre o que você está lendo. Você precisa apreciar a leitura, precisa comparar o que você está lendo agora com outras coisas que você já viu, e aí sim o aprendizado passa a acontecer. Quando você for ler sobre um rito, compare o que você está lendo com outros ritos que você já leu, com outros sistemas. Tenta ver o que está acontecendo com paradigmas diferentes e mais atuais também. Assim você aprende. A trilha de conhecimento que você vai fazer precisa ser menos mítica e mais racional também. E eu sei que parece uma coisa bem esquisita de eu dizer isso, dado que eu sou mago. Mas vai por mim porque funciona e por um motivo muito simples de entender. O que é místico é só a parte de uma narrativa, uma história que você vai poder pegar e escolher a que quiser depois. Como é uma narrativa, ela pode ser absolutamente de qualquer forma. Eliphas Levi, por exemplo, trouxe coisas muito legais do lado da magia, como o lance da dualidade, lá do Baphomet e tudo mais. Mas qualquer coisa que entre para o lado metafísico, tipo estudos de energia, correspondência dos elementos, entidades, deuses e tudo mais, tudo isso é história e a história é contada do jeito que o contador quiser contar. Tem um monte de terreiro por aí de Umbanda e cada um deles funciona de um jeito. E funciona por quê? Porque as pessoas compram a história do contador de histórias, que no caso é o dirigente. A mesma coisa com as igrejas, religiões e tudo mais. E é exatamente por isso que é tão fácil adaptar a Goethe aos dias de hoje, porque ela é só uma história. O importante nisso tudo é você saber o que é só uma história e o que é realmente verdade no fim das contas, pois isso vai modificar a sua realidade a partir desse momento. Se você se deixa levar muito a sério pela história, vai acabar sofrendo processos cognitivos bastante severos e acabar se tornando igual aquele pessoal lá dos comandos Atlantes, meio psicótico, tá ligado? Se você se deixar levar menos pela narrativa, também não vai conseguir fazer esses processos mágicos, porque você não vai conseguir compreender que a sua vida também é só uma narrativa. Como se deixar levar pelo místico é muito mais fácil pra gente, para nós que somos seres humanos, porque no fim das contas, o místico nos dá o que a gente quer, né, que ele nos dê. Então, o melhor é começar a estudar o real primeiro. Assim você vai ter bases sólidas para tatear o reino dos sonhos e experimentar as coisas que não existem. Uma coisa legal também é você aprender a ensinar ou falar sobre as coisas que você aprende. Isso é bom por dois motivos, basicamente. Você precisa concatenar as ideias para conseguir falar sobre o assunto, o que quer dizer que você vai ter que dar um começo, meio e fim para uma ideia, e isso te ajuda a compreender o processo como um todo. Mas outra coisa legal também é que o local do cérebro onde isso vai acontecer, onde você vai concatenar as coisas, é diferente do local do cérebro onde a memória está. E usar dois locais diferentes para uma coisa só, quando a gente está falando de cérebro, é bem melhor do que usar só um. E você ainda pode colocar uma terceira área aí quando começar a praticar. Muita gente na internet, como o exemplo que dei dos 10 anos estudando Goethe, não pratica o que está estudando. Que tipo de vantagem isso te dá? Você nunca vai saber o sabor de uma pizza se você não comer uma pizza. Não importa o quanto você lê a respeito da pizza, entende? Há perigos? Claro, muitos. E completamente diferente dos perigos que te dizem. Existe muito mais chance de você se perder em sua mente e se tornar um babaca do que ser possuído ou obsediado por um espírito. É muito mais perigoso você começar a dar muita importância para essas vozes da sua cabeça do que alguém possuir seu corpo e você não conseguir viver sua vida. Agora, como mediar tudo isso? Então, aprendendo sobre como sua mente funciona, não por meios metafísicos, mas por meios físicos. Aprender o que é realmente a inconsciência ou a consciência, para que você consiga, a partir daí, parar de achar que é um médium inconsciente só porque você esquece o que está acontecendo quando está incorporado. Aliás, vamos escandalizar um pouco o meio místico internet? Eu até sugeriria que você parasse de ler Paracelso, Levi, Blavatsky e companhia e desse preferência a pessoas como Nicoleles, Krauss, Clóvis de Barros, etc. E isso porque o conhecimento da ciência e, sobretudo, da filosofia vai ajudar você a trabalhar com questões que você nem imagina que existam. E sim, isso é um problema para o mago. Quando a gente falou lá no início que você precisa entender que quanto menos você sabe sobre algo, mais parece que você sabe sobre algo, incluímos nisso o autoconhecimento. Autoconhecimento tem a ver com como você se relaciona consigo e com o externo. E se você sabe pouco do externo, as chances de você saber pouco sobre si
São muitas. O problema aqui é que quanto menos você sabe sobre você, mais você acha que sabe sobre você. Entendeu, Peri? Agora, tudo isso é se você deseja seguir sozinho, o que eu, modéstia à parte, acho imprudente. Olha só, eu tô aqui e se você tá aqui é porque de alguma forma você me respeita. E respeita meu trabalho também e, portanto, você ouve o que eu digo. Se é isso mesmo, se essa é a nossa relação, então entenda uma coisa. Mesmo agora, enquanto eu sou grão-mestre de 2 templos da ordem, de uma ordem iniciática, eu assumo mestres. Quase 20 anos depois, eu ainda assumo mestres. Então por que que você não vai fazer o mesmo? Você não precisa ser... Esse mestre não precisa ser eu, tá? Mas escolha pessoas que você sabe, que sabem mais do que você, e segue o caminho. É bem mais divertido. E se você está aqui em São Paulo, você pode, por exemplo, participar do nosso rito aberto da Ordem do Grande Oriente, que acontece todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite, lá no Templo Hermes do Grande Oriente, em São Paulo. Lá você vai ter a oportunidade de conversar com o magista, de tirar suas dúvidas, trabalhar para sua vida ficar de boas e, além disso, aprender a fazer a magia de verdade com os magistas que lá estão fazendo magia para vocês. E ainda de quebra, vai ganhar uma família inteira junto. Bom, o templo fica na rua Andaraí 463, sala 1, na Vila Maria, para quem se interessar, aqui em São Paulo. Bom, antes de eu encerrar o vídeo, eu só quero saber o que você achou, se as informações foram relevantes para você, se eu te ajudei de alguma forma. Então, coloque aqui embaixo suas impressões no campo de comentários, não aqui no chat, tá? E a gente vai conversar a respeito. Espero que você tenha uma ótima vida, seja a pessoa melhor que você foi até agora. Tchau.